Já aconteceu contigo de acabar a energia? Várias O que você vezes. faz quando a energia acaba? O que você Várias deveria vezes. fazer quando a energia acaba? Né? Por quais tarefas começar? Por quais terminar o dia? Então, tudo isso a gente vai falar nesse podcast, a gente vai cobrir aqui. Incrível, incrível. Gostei, curti, hein? Fechado? Então, beleza. É óbvio que isso aqui, né, Five, eu tenho que falar de forma muito transparente. Isso é uma pincelada do que eu ensino para os meus alunos dentro da comunidade no comando. Lá o método de produtividade ele é completo, dividido em 8 semanas. Eu tenho 8 semanas em que eu ensino. Eu vou instalando nos meus alunos da comunidade no comando, semana a semana, hábitos. Porque lembra, né? Você não constrói seu sucesso nem seu fracasso. Você constrói hábitos. E os hábitos, sim, constroem seu sucesso ou seu fracasso. Inclusive, Five, lembra que conforme você for ouvindo frases nesse podcast... Já vai registrando aí sua frase favorita desse podcast. E essa, embora eu já tenha falado em vários podcasts, ela é muito forte pra mim, né? Eu trabalho muito isso com os meus clientes individuais em coaching. Trabalho muito em construir hábitos, porque os hábitos vão dar o sucesso ou o fracasso deles. Então, o hábito de se alimentar ruim vai te fazer ganhar peso e perder saúde, né? O hábito de se alimentar bem vai te dar saúde. O hábito de falar e não fazer. O hábito de falar e não fazer, de procrastinar, vai te levar a um lugar muito ruim. Então vamos começar pelos conceitos? Vamos. Beleza? Engraçado, né? Me veio na cabeça aqui. Jerônimo, eu posso entrar na comunidade no comando agora? Não, agora ela tá fechada. Mas nos dias 8, 9 e 10 de janeiro... eu vou dar um treinamento completo de 3 dias, 8, 9 e 10. Sempre às 8 horas da noite. É uma segunda, uma terça e uma quarta. Janeiro agora, 2024. Chama O Fim da Procrastinação. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Talvez as inscrições não estejam abertas ainda para esse treinamento. Mas dependendo de quando você assistir, já estão. Aí você clica nela e se inscreve. Teu próximo passo não é nem se inscrever na comunidade no comando ainda não. É vir para o treinamento O Fim da Procrastinação. 8, 9 e 10 de janeiro. O treinamento tem depoimentos surreais, porque... E é gratuito, ao vivo, online comigo. Aqui é um podcast, aqui é um bate-papo. Você traz técnicas incríveis, né? Eu sempre vejo muitos comentários do Five, o quanto que eles começaram a melhorar. Evoluir, né, a partir disso. Daqui do podcast, né? Do gratuito. Então, se você tem melhorias aleatórias aqui, nesse pouco tempo que é um podcast, apesar de ser 50 minutos, 40 minutos... Imagina num treinamento estruturado. Imagina num treinamento estruturado, né? Por isso que realmente os alunos da CNC, eles mudam de vida, eles explodem de resultado, porque é ser realmente guiado, né? Dentro desse período para vencer a procrastinação. É isso. Então vamos falar dos conceitos? Vamos. Primeiro conceito, você precisa entender uma característica do teu cérebro. Você sabe que eu sou coach, especialista em produtividade e neurociência, e como neurocientista, eu fiquei apaixonado por estudar o cérebro no viés da produtividade. Então eu não estudo o cérebro para, por exemplo, algumas doenças da mente ou do cérebro, por saúde mental. Eu estudo cérebro, cérebro, neurociência, mente, com foco, neurotransmissor, tudo relacionado à neurociência, com foco em fazer as pessoas serem mais produtivas e vencerem a procrastinação. Que é o que você sempre falava, né? É a ciência da realização. Você sempre teve muito interesse na ciência da realização. O que faz as pessoas um grupo realizar e outro não. E aí, a gente precisa entender uma coisa sobre o nosso cérebro, Paty, que é a primeira delas, né? O nosso cérebro, ele ama rotina. Ama. Não, Jerônimo, eu não gosto de rotina, não. Eu, inclusive, nem faço. Não. Seu cérebro ama. Você não gosta do meu cérebro. Você pode não gostar, mas o seu cérebro ama. Não ter... Eu vou te explicar por quê. Isso é o primeiro conceito. Não ter rotinas com o cérebro é igual você pegar um liquidificador, encher de coisa dentro pra misturar, e aí pegar uma colher e mexer com a colher. Mais esforço. Caraca, era só apertar um botão, brrr, e ele fazia tudo pra você. Mas você pega, enche o copo do liquidificador, encaixa o copo na máquina e mexe com a colher. Isso é você fazer o teu cérebro sem rotina. Porque é assim, ó, o teu cérebro, ele pesa mais ou menos 2% do teu peso corporal. Então, para uma pessoa que pesa 100 quilos, o cérebro vai pesar 2. Vai, mas não é. O cérebro pesa em torno de 1,3 kg, por ali, né? 2% do nosso peso corporal. Só que ele consome de 20% a 25% de toda a energia do nosso corpo. Então, para ele economizar energia como uma estratégia de sobrevivência, ele tenta transformar tudo em rotina, para ele não ter que ter esforço naquilo. Tipo processo, né? Exatamente. Cara, isso, depois isso, depois isso, depois isso. Se entrou no fluxo e vai. Se o nosso corpo fosse uma empresa, o cérebro era um gerente de projetos, para fazer tudo virar um processo, né? E aí, como isso, Paty, por que ele faz isso? Ele cria trilhas neurais para facilitar o caminho. É a história do canavial que a gente fala dentro do WA. Né? O WA é um treinamento presencial comigo de 3 dias,
O próximo acontece presencial. Eu viajo para o Brasil, né? 2% do nosso peso corporal. Só que ele consome de 20% a 25% de toda a energia do nosso corpo. Então, para ele economizar energia como uma estratégia de sobrevivência, ele tenta transformar tudo em rotina, para ele não ter que ter esforço naquilo. Tipo processo, né? Exatamente. Cara, isso, depois isso, depois isso, depois isso. Se Entrou no fluxo e vai. Se o nosso corpo fosse uma empresa, o cérebro era um gerente de projetos, para fazer tudo virar um processo, né? E aí, como isso, Paty, por que ele faz isso? Ele cria trilhas neurais para facilitar o caminho. É a história do canavial que a gente fala dentro do WA. Né? O WA é um treinamento presencial comigo de 3 dias. O próximo acontece presencial. Eu viajo para o Brasil para dar 8, 9 e 10 de março. Né? Vou deixar o link na descrição também. Lá eu ensino sobre o canavial, né? Que se você tem que atravessar um canavial e existe só cana, mas existe um caminhozinho que alguém passou antes ali e deixou uma marca de carro. Você vai passar no meio das canas ou vai passar ali? Na marca de carro. Na marca de carro. O teu cérebro faz a mesma coisa. Ele vai tentar repetir o que você fez ontem. Então, quanto mais vezes você repete, mais ele vai tender a pegar aquele caminho. Vou provar, né? Pessoas que acordam e pegam o celular pela manhã. Ela não pensa, pega ou não pega o celular. É automático, né? Simplesmente ela acorda, exatamente, Paty, ela simplesmente acorda e pega o aparelho. Por quê? Porque é o caminho criado no canavial, é a trilha neural que o teu cérebro criou. Ele pensa assim, abriu o olho, logo, se fosse quem curte programação, né, que tem if, then, if then quer dizer se, então. Se acontecer tal coisa, então faça tal coisa, Talvez né? alguém seja assim, logo levanto, boto o tênis e saio pra correr. Isso. O outro logo pega o celular, logo dou um tapa no despertador. Cada um vai ter um logo, né? Perfeito, Paty, você pegou. Então, se eu abro o olho, o cérebro entende. Logo eu pego o celular. Logo eu pulo da cama, né? Logo eu levanto. Logo eu me arrumo para malhar. Logo... Então, quanto mais você repete, mais aquilo fica natural pro teu cérebro. Por que fica natural? Porque ele gasta menos energia. Imagina um banho assim, Paty, que desespero seria, né? Então você começa seu banho pela parte do corpo que você sempre começa. Eu começo meu banho pela parte do corpo que eu sempre começo. Agora imagina o drama de um banho assim. Ligou o chuveiro. Meu Deus. Se tudo a gente fosse pensar, Por né? onde eu começo hoje? Lavo a cabeça? Deixa eu ver. Rapaz, meu pé não tá tão limpo. Vou começar pelo pé. Não, mas se eu começar pelo pé, quando eu lavar a cabeça, vai... Porque viraria um banco de decisão, e decisão é uma coisa que suga muito a nossa energia. Consumiria teu cérebro. Consome Então, muito a nossa para energia. não consumir